Olá, pessoal! Então, hoje nós temos aqui a aula do dia 27/4, onde nós falávamos sobre polígonos regulares, tá? Eu já tinha feito uma breve explicação para vocês em aula sobre essa questão, mas aqui eu tenho ela colocada então. Eu já fiz os cálculos para agilizar pouquinho o processo do vídeo, mas é bem simplesinho, tá? Primeira coisa que nós temos aqui é que temos que saber a soma interna, né? A soma total interna dos ângulos, que seria o SI, tá? Então, como eu tenho um triângulo aqui, né? Eu vou colocar aqui em cima, só para colocar para vocês, que o meu SI é de 180 graus, tá? Aqui eu tenho um quadrilátero, então o meu SI é de 360 graus, tá? Aqui eu tenho um pentágono, então o meu SI é de 540, tá? E no meu hexágono, o SI é de 720. O que tinha que fazer então, né? Como tá faltando um ângulo em cada uma dessas figuras, ó, tá faltando uma medida do ângulo. Então, eu precisava saber o total dessas medidas e descontar o que eu já tenho, para saber o que resta. Então, o que eu fiz? Eu fiz o somatório do 71 mais o 68, que deu 139, e descontei do 180, que sobrou, então, o 41. Então, o 41 é a medida desse ângulo que está faltando, tá? Aqui, fiz o mesmo processo. Somei o 103, o 77 e o 54. Deu 234. Descontei do 360, sobrou 126 para a medida do ângulo D, tá? A mesma coisa aconteceu aqui, tá? Como eu tenho, então, um pentágono, eu somei todos os ângulos que eu tenho, ó, o 126, o 112, o 97 e o 85. Deu um total de 420. Descontei dos 540, que é a soma total, né, o SI, e sobrou, então, 120 para a medida do ângulo L. Mesma coisa aqui, somei todos os 5 ângulos que eu tenho, o 121, o 130, o 124, o 138 e o 100, que estão colocados aqui, ó, 613. Descontei dos 720, deu 107. Então, a medida do ângulo P é 107, certo? Entendido isso? Essa número 2 era bem simplesinha, tá? Como eu falava então, né? O que é ser regular e o que é ser não regular? Regular é uma figura, um polígono regular, é quando eu tenho todos os lados iguais, com a mesma medida, né? O mesmo comprimento, e todos os ângulos também com a mesma medida, né? Então, esses ângulos precisam ter a mesma medida e os lados precisam ter o mesmo comprimento. Então, aqui vocês teriam que verificar isso, né? Vou aproximar um pouquinho mais, tá? Esse polígono aqui, olha, ele tem medidas de 2 e de 3 centímetros, certo? Então, já olhando só para as medidas de comprimento, já diz que não é regular, né? Por quê? Por mais que os ângulos todos meçam 120, mas essas medidas não são iguais. Eu tenho medidas variadas, de 2 e de 3. Então, é um polígono não regular. Nesse aqui, na letra B, ó, todos os ângulos medem 108. Então, já é uma característica de ser regular. As medidas, todas elas são 2,5. Então, sim, é um polígono regular. A letra C, tá? Tenho todos os ângulos medindo 60 graus e todos os lados medindo 3,8. Polígono regular. A letra D, então aqui eu tenho os lados todos iguais, todos com a mesma medida, 2,4. Porém, os ângulos, uns medem 110, outros 70. Então, caracteriza um polígono não regular, certo? Essa número 5, eu até adiantei para vocês um pouquinho na aula, né? Que ela seria um tanto mais trabalhosa, tá? Para a gente pensar nela. Mas vamos lá, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Primeira coisa que nós vamos olhar é que tipo de figura nós temos. Um pentágono, tá? Então, o pentágono, eu tenho um SI de... um hexágono, desculpa, tá? Um SI de 720, é um hexágono, ó, tem 6 lados, tá? Eu olhei errado aqui no começo. SI de 720. Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar todas essas medidas aqui e igualar aos 720, tá? Então, é o que eu vou tentar colocar aqui, ó. Eu vou começar pelo ângulo de 90, tá? Que é o mais fácil para mim marcar aqui, né?
onde eu vou ter que parar. Então, eu tenho um ângulo de 90, né? Lembrando que esse quadradinho com a bolinha dentro é um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. E vou seguir, então, no sentido ali do 3x meios menos 15, mais o x mais 3, mais o x mais 5, mais o 3x meios menos 3, e mais ainda o 3x meios menos 10. E isso tudo igual a 720, certo? Então, agora, o que eu vou fazer? Para ficar mais fácil, eu vou separar que eu tenho de x, ó. Eu tenho 3x meios, eu tenho esse mais x, eu tenho esse mais 3x meios aqui, e esse mais 3x meios aqui. Então, eu vou colocar todos eles juntos. 3x meios mais x, aqui tem mais um x, ó. Mais x, mais 3x meios, mais 3x meios, e a prof tá saindo fora do foco aqui, igual a 720, e agora eu vou passar o menos 90, tá? O mais 15, tá? Menos 3, menos 5, mais 3 e mais 10, tá? Passei tudo para o outro lado. Separando números e letras, né? Então, aqui a primeira coisa que eu posso fazer, eu vou pensar nesse aqui como sendo 2x sobre 1, tá? E eu vou fazer o MMC de tudo isso aqui, então. Então, eu vou ter o MMC de 2. Então, aqui 2 dividido por 2 vai dar 1, dá 3x. 2 dividido por 1 vai dar 2. 2 vezes 2 vai dar 4x. 2 por 2 dá 1, então sobra o 3x. E ainda sobra o outro 3x aqui. E aqui eu vou juntar tudo, então, tá? Então, aqui eu tenho menos 3 com mais 3 vai cancelar. Aqui eu tenho mais 15 com menos 5 vai dar mais 10, que com mais 10 vai dar 20, né? 20 menos 90 vai dar menos 70. Menos 70, então, aqui eu vou ter que descontar dos 720. Então, vai dar 0, 7, 5, 650. Se minha conta está correta, tá? Esse 2 eu vou passar vezes, então. Então, e eu vou juntar aqui, ó, 3, 6, 9. 9 mais 4, 13x, igual a 650 vezes 2, dá 1.300, tá? E agora, então, eu vou passar o 13 dividindo, vou ter 1.300 dividido por 13, e isso vai dar 100. Então, o valor do x vale 100, tá? Então, é isso que nós tínhamos que fazer nessa aí, certo? Só que não bastava fazer só o cálculo do x, tinha que fazer a medida de cada ângulo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, medida de cada ângulo, certo? Então, eu preciso fazer a medida de cada ângulo e isso que torna o cálculo bastante extenso. Bom, o ângulo N, vou colocar aqui, tá? É 90, tá? Que é o ângulo, esse aqui, ó, 90. Então, esse eu não preciso fazer nada, certo? Então, agora eu vou calcular os outros. O M, tá? O M, ó, 3x meios menos 15. 3x meios menos 15. Então, o que eu vou substituir aqui, ó? 3 vezes 100 sobre 2 menos 15. 300 dividido por 2 vai dar 150. 150 menos 15, né? E isso dá, então, 135, né? 135, tá? Agora, eu vou pro L. Eu vou seguir uma ordem diferente, a ordem que eu segui ali em cima, tá? O ângulo L é x mais 3. Então, aqui eu vou ter 100 mais 3, vai dar 103. O ângulo K, eu vou ter x mais 5, 100 mais 5, 105. O ângulo J é 3x meios
menos 3, tá? Então, aqui eu vou ter 3 vezes o 100 meios, menos 3. 3 vezes 100, 300, dividido por 2, menos 3. 150 menos 3, aí dá 147. E o ângulo O é 3x meios menos 10. Peraí. Então, eu vou ter 3 vezes 100 dividido por 2, menos 10. Então, aqui já sei que vai dar 150, né? Menos 10, 140, tá? E aí, fechou, então, os 6 ângulos que eu tenho. Bom, a figura B, né? A figura B, eu tenho, então, um pentágono, tá? Esse pentágono, então, vai ter um SI de 540, como eu já vi antes, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou somar todas as medidas e igualar os 540, tá? Então, eu já coloquei aqui, ó, todos os ângulos somados, tá? Até para nós cuidar um pouco o tempo aqui, e igual a 540. O que que eu vou fazer agora? Vou juntar os valores de x de novo, tá? Então, eu vou ter aqui o 7x, o 4x, mais o 5x, mais o 8x e mais o 2x, igual aos 540. E aí, as outras medidas todas eu vou passar, então. O 10, menos 10, um pouco mais pra cá. O menos 10, aí eu vou ter aqui o menos 8, então, né? Porque sempre tem que lembrar que quando eu vou pro outro lado do igual, eu tenho que trocar de sinal. O 13, então, vai ficar mais 3. E o 5 aqui, então, vai ficar menos 5. Então, agora eu vou juntar tudo que eu tenho de x aqui, tá? 8 mais 2 vai dar 10. 10 mais 9, 19. 19 mais 7, 26x. E aqui, então, eu vou ter 10, 18. 18 mais 5, 23. 23 menos 3 vai dar 20. 540 menos 20 vai dar 520. Tá? Então, esse é o que acontece aqui. E aí, então, eu vou dividir o 520 pelo 26. E aí, então, eu vou obter aqui 20, 2 vezes a 20, tá? Esse é o valor do x, lembrando. E aí, eu vou ter que calcular cada ângulo. Como eu peguei bem certinho a ordem do A, B, C ali, então, o meu ângulo A, eu tenho 7x mais 10. Então, eu vou ter 7 vezes 20 mais 10. 7 vezes o 20 vai dar 140, mais 10, 150. O meu ângulo B, eu tenho aqui o próximo 4x mais 8, então, eu vou ter, 4 vezes o 20 mais 8. 4 vezes 20, 80. 80 mais 8, 88. Meu ângulo C é 5x. Então, eu vou ter 5 vezes o 20, que vai dar 100, tá? O meu ângulo D, eu tenho como 8x menos 3. Então, 8 vezes 20 menos 3. 8 vezes 20 vai dar 160. 160 menos 3 vai dar 157. Tá? E ainda, por último, eu vou tentar colocar aqui embaixo o meu ângulo E, que é 2x mais 5. Então, vai ficar igual a 2 vezes o 20 mais 5.
2 vezes 20, 40. 40 mais 5 igual a 45. Então, essa aqui é a letra B. Bom, na figura C, também é um hexágono, então vale o mesmo SI para 720, tá? Então, aqui eu também comecei pela ordem, né? O, P, Q, R, S, T. Então, eu coloquei aqui já todos, ó. Todos os ângulos igualados a 720. Então, agora eu vou fazer aquele mesmo processo dos x, né? Então, aqui eu vou ter 3x mais 4x mais o 3x mais 4x de novo e ainda mais um x. E aí, o 720 menos, vou começar de trás para frente, é o 80, o 135, o 5 e o 15, tá? E aí, nós vamos juntar tudo isso, então. 3 mais 4, né? Aqui nós temos 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 4, 14. Mais 1, 15. 15x. E aqui, então, nós temos 15 mais 5 vai dar 20. 20 com 720 vai dar 740. Vou colocar aqui do ladinho. E aqui o 80 e o 135, 180, 190, 215. 215. Tem que diminuir, né? Então, aqui vai dar 5, emprestou, ficou 2, e aqui é 700, 500, 525. 525. E aí, então, eu vou passar dividindo 525. Não, peraí. Deixa eu somar de novo, acho que não tá certo essa minha conta aqui. 135, vamos fazer ao vivo aqui, né? 8, 9, 10, 11. Não, tá 215. Tá certo. E aqui 5 mais 15 vai dar 20, com mais 720 vai dar 740. Então, aqui 5, desconta, né? 10, aqui emprestou ficou 3, tira 1 fica 2, e aqui o 7 tira 2 fica 15. Então, 525 dividido por 15. Vamos dividir aqui, peraí. Tá, eu fiz a conta aqui do ladinho, tá? Deu 35, então. E agora a gente vai fazer cada ângulo aí, começando pelo ângulo O, que é 3x menos 15, tá? Então, vai ser 3 vezes o 35 menos o 15. 3 vezes o 35, 3 vezes 5, 15, dá 105, menos 15, isso dá 90, tá? O ângulo P é 4x, então, é 4 vezes o 35, 4 vezes o 35 é 140. O ângulo Q é 3x menos o 5, então, 3 vezes o 35 menos 5. 3 vezes 35, 105, menos 5, 100. Já vou botar a resposta ali. O R é 4x, então 4x a gente já calculou aqui, já vou colocar direto que é o 140. O S é 135, 135, porque tá dizendo lá na própria figura. E o ângulo T, então, é 35, opa, tá, é x mais 80, tá? Eu já coloquei direto 35 aqui. Então, x mais 80, 35 mais 80, isso dá 115, tá? Então, fechou a letra C. Bom, pessoal, então nós vamos para a letra D, tá? E aí, então, eu também fiz o mesmo procedimento, já anotei todos os ângulos aqui. Como é um pentágono, né, eu tenho, então, 540 graus. Vou fazer o mesmo processo aqui, tá? Separar x, 8x. Então, aqui eu tenho o 9x e o 5x.
E aí, eu vou ter o 540, então, menos o 7, menos o 90, mais o 1, tá? Então, 7, 90 e 1. Então, aqui eu vou juntar. O 9 mais 8 vai dar 17. 17 mais 5, 22, né? 22x. E aqui o 540, então, eu vou ter 540 menos 96, né? Eu tenho 97, com mais 1 vai dar 96. Então, eu tenho 444. Então, dividindo 444 por 22, tá? Então, vou fazer a divisão aqui do ladinho. Pessoal, me desculpem aqui, ó. É um quadrilátero a figura, tá? A soma é 360. 360 aqui, ó, vai dar 264. 264 dividido por 22 vai dar 12. Me perdoe, tá? Eu só não quis cortar aqui o vídeo, fazer... quis deixar meu erro aqui, né, pra gente perceber também que precisa ter um pouco mais de atenção em tudo, né? Eu acabei olhando mal e achando que era um pentágono, tá? Então, coloco para vocês isso, a minha falha também, né, para ver que a gente também não é perfeito e também tem erros, tá? Então, me perdoem, é 360, tá? E aí, então, fazendo os devidos cálculos, o valor de x é 12, tá? E agora, então, eu vou calcular as medidas dos ângulos. Começando pelo ângulo F, tá? Que é o primeiro que eu coloquei ali, que é 8x menos 1, tá? Então, eu tenho aqui 8 vezes o 12 menos 1, tá? 8 vezes o 12, 2 vezes 8, 16, 8, 96. Menos 1 vai dar 95. O ângulo G já está marcado, que é 90 graus, tá? O H, então, vai ser 9x mais 7. Então, 9 vezes o 12 mais 7. 2 vezes 9, 18, vai 1, 9, 10. 108 mais 7 vai dar 115. H, o ângulo I, então, que é o último, é 5x. Então, 5 vezes o 12, isso é 60, tá? Então, aí fechou essa atividade aí, que era a número 5, tá? Bom, agora nós temos essa número 6, tá? Essa número 6, ela era um tantinho complicadinha, mas eu resolvi ela aqui e vou tentar explicar para vocês da maneira como eu fiz, tá? Então, eu tava pedindo assim, ó, qual é a soma das medidas dos ângulos indicados na imagem, tá? Então, esses ângulos que eu chamei de x, fui eu que chamei de x, eu que coloquei esse x aí, tá? Então, digamos, um deles, nós vamos ter que descobrir a medida de um deles, para depois, então, somar todos eles para saber qual é o valor. Claro, aqui vocês já estão vendo 180, tá? Mas talvez vocês não tenham conseguido chegar nesse valor. Então, aqui vocês eram para escrever de alguma forma que vocês usaram para chegar nesse valor, tá? Quem chegou nesse valor e usou alguma coisa, então é para isso que eu pedi a foto lá no clipe, né? Então, o que que aconteceu aqui, tá? Primeira coisa que eu vou ter que pensar é nesses ângulos externos, né? Então, por isso do 360. A soma, né, do SE, de todos os ângulos de todos os polígonos, é 360. Então, eu vou dividir por 5, porque são 5 ângulos externos que eu tenho, tá? E eu quero descobrir a medida de um deles, tá? Então, é como se eu fosse colocar... como se eu fosse fazer o prolongamento aqui de um deles, né? Ó, fosse fazer o prolongamento aqui, e eu teria esse ângulo externo aqui, então, que está medindo 72 graus, tá? Ou se eu fosse fazer para esse lado também, certo? Mas o que que vai acontecer aqui, então, tá? Como que eu vou chegar? Então, essa medida aqui de x, esse 72, tá? Ele corresponde a dois desses ângulos
desses ângulos aqui, tá? Porque o que que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer como se fosse um somatório aqui, ó, que daria o 180 de novo, tá? Então, ó, tá aqui, ó. Então, esse 72 é esse e esse aqui, juntos, tá? Então, esse e esse juntos medem 72, como se fosse a metade de cada um aqui, então. E ainda esse aqui de x. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, o valor de x, que é esse do meio aqui, 2 vezes o 72. Ó, é esse 72, esse pedacinho e esse, tá? Igual a 180, que aí é a volta, a meia volta completa aqui, ó, a meia volta. Tudo isso vai dar o 180 que tá aqui. Então, o que que eu fiz aqui, ó? X igual a 180 menos o 144, que é dessa multiplicação aqui, 2 vezes 72, vai dar 36. Então, o x vale 36, só que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5x. Por isso, eu multipliquei por 5 e resultou no 180 que vai aqui, ó, tá? Que é o 180 que tá aqui. Entendido? Essa aqui é um pouquinho mais complicadinha, tá? Mas se vocês olhar de novo, talvez o vídeo, vocês vão entender bem, tá?